Quem diria que o nosso índice Bovespa iria recuperar os pontos pré-pandemia em menos de um ano e agora batendo recorde, alcançando a marca de 130 mil pontos? Será que tá caro? Tá barato? Ainda tem oportunidade? É bolha? Eu vou responder essa e outras perguntas no vídeo de hoje. Antes da gente começar aquele pedido básico de sempre, que eu não posso deixar de fazer, porque afinal de contas é isso que faz o canal crescer, é isso que atrai mais investidores. A gente consegue disseminar a informação, então deixa o like aí embaixo, cara. Se inscreve no canal se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. E não esquece de ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos que a gente postar. Show like! Valeu, muito obrigado. O Ibovespa alcança o seu recorde nominal na faixa de 130 mil pontos e o dólar opera em queda. Por que isso está acontecendo basicamente? Essa euforia, a galera já está começando a ficar em festa. Eu separei aqui alguns pontos. O primeiro é o PIB, o Produto Interno Bruto, aquele índice que mostra o total de riquezas produzidas por um país e mostra se de fato ele está crescendo ou não. E o PIB veio no primeiro trimestre em torno de 1,2%, alcançando e superando o patamar pré-pandemia. Um dado interessante desse crescimento do PIB ser puxado positivamente foram os investimentos, que tiveram uma alta de 4,6% na comparação do ano passado. E isso é um ponto muito positivo, porque os investimentos são um dos principais pilares que vão garantir um crescimento saudável nos próximos anos. O segundo ponto foram os dados da confiança no âmbito geral, que também vieram melhores. Primeiro temos o ICE, o Índice de Confiança Empresarial, que vem de 3 meses de alta, ultrapassando o patamar pré-pandemia. Temos também o Índice da Indústria, que retomou desde meados do ano passado, teve uma leve queda e agora volta a ficar positivo novamente no mês de maio. Indicador do comércio também com uma forte queda em março, mas a partir de abril começou a se recuperar com 2 altas consecutivas. Mesma coisa o Índice de Construção Civil, muito impulsionado pela baixa taxa de juros e um bom momento que a economia vem tendo. O terceiro ponto é a vacinação. Muitos desses indicadores de confiança eles vieram melhores também devido a uma expectativa na melhora da velocidade com que as pessoas vão ser imunizadas no nosso país nos próximos meses. Além disso, o governo federal fechou um acordo com a Pfizer de cerca de 100 milhões de vacinas e isso melhora muito as expectativas. Lembrando que a bolsa subindo, ela está refletindo uma expectativa futura, ou seja, ela está trazendo o futuro a valor presente. Mas claro, isso pode não ser concretizado, mas isso mostra muito o otimismo das pessoas no curto prazo. E vendo tudo isso, o Ibovespa batendo recorde, o dólar caindo, muita gente se pergunta e me pergunta: Pedro, a bolsa de valores está cara para você? Será que isso é uma euforia exacerbada? Então, eu puxei aqui alguns indicadores e a gente vai ver se está caro ou não. Vamos lá? O primeiro é o ETF EWZ, que replica a bolsa brasileira lá nos Estados Unidos e em dólares. A gente vendo o gráfico, lá em 2008, a gente teve a máxima por volta de 100 dólares e desde então o Brasil nunca mais voltou a esse valor novamente. Mais de 12 anos de queda. Pelo olhar desse ETF sobre a ótica do estrangeiro, a nossa bolsa ainda não recuperou o patamar de 2008, ou seja, são 12 anos de queda praticamente, de lateralização. A nossa bolsa ainda não recuperou os pontos em dólares. E isso faz com que a nossa bolsa fique atrativa para o capital estrangeiro. E vindo o capital de fora, isso faz com que o dólar tenha uma leve depreciação. Por quê? Porque quando vem capital estrangeiro, eles vendem dólares e compram reais para negociar dentro do nosso país. E quando tem muita gente vendendo dólares e comprando real, a nossa moeda se valoriza. Então por isso que a gente viu também uma queda acentuada no dólar nessas últimas semanas e nesses últimos dias. Outro indicador que eu queria compartilhar com vocês e trazer aqui para nossa análise seria o PL histórico da nossa bolsa. O PL nada mais é do que o preço das ações dividido pelo lucro das empresas, das companhias. Esse indicador ele basicamente mostra o tempo necessário para o investidor ter o seu retorno daquele investimento feito. Ou seja, quanto maior esse número, mais caro em teoria seria a ação, porque mais tempo demoraria para ela te dar um retorno. Então vamos olhar esse indicador aí. O PL da bolsa hoje está em cerca de 10,7 e a média dos últimos 10 anos é de 11,86, ou seja, cerca de 6% mais barato de acordo com essa métrica. Lembrando que nos últimos 10 anos a gente teve uma taxa de juros muito maior do que hoje em dia, o que faz com que a nossa bolsa tivesse com PL maior e não menor. Por quê? Porque quando a gente tem uma taxa de juros muito baixa, isso faz com que os investimentos de renda fixa fiquem menos atrativos. E quando fica menos atrativo, as pessoas vêm para a bolsa. E se tem pessoas vindo para a bolsa, a demanda por ações, o anseio das pessoas por comprarem ações aumenta. E isso faz com que o preço das ações subam. E se o preço das ações sobem, o P da fórmula PL, ele aumenta.
impactando diretamente o indicador PL, fazendo com que o PL suba e não diminua. Ao contrário do que a gente está vendo aí, o PL está diminuindo, quando na verdade era para ele aumentar. Então isso poderia ser um indicador de que ele está descolado, ele estaria mais barato do que ele deveria estar. Não sei, mas é um indicador que eu trouxe aqui para a gente pensar, para a gente debater. Deixa aqui nos comentários se você acha que a Bolsa de Valores brasileira tá cara, tá barata, se é bolha, se não é. Deixa aqui embaixo. Tá bom, Pedro, você falou que a Bolsa em dólar não recuperou desde 2008, em dólar tá barato. Você também mostrou o PL histórico, tá baixo, ou seja, pode estar indicando que esteja descontado, que esteja barato, mas um monte de coisa já subiu. Tem alguma coisa que ainda falta subir, que não acompanhou o Ibovespa? Se por um lado o Ibovespa subiu muito e alcançou recorde nominal, por outro lado a gente tem um índice que ficou meio esquecido, que ficou meio ali paradão, que é o IFIX, o índice que replica os fundos imobiliários. Claro que vários fundos performaram muito mal devido à pandemia, os de shoppings, hotéis também foram muito mal, puxando o índice para baixo, mas isso não significa que são fundos ruins. Às vezes estão passando por um período ruim e são nesses pessimismos que geralmente estão as oportunidades. Além dos fundos imobiliários te protegerem de um período inflacionário, como o mundo inteiro praticamente vive hoje. No Brasil, o IPCA em maio veio o maior em 25 anos e já atinge 8% em 12 meses. Nos Estados Unidos, já bateu 5% no agregado anual, maior avanço desde 2008. Então, ter ativos que corrigem pela inflação é sempre algo bem-vindo, ainda mais num período que está aumentando a inflação, que ameaça aumentar ainda mais a inflação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, fundos imobiliários eu separei aqui como uma oportunidade, algo que está barato e é algo que pode te proteger nos próximos anos. Um outro ativo que, ao meu ver, se caracteriza como uma oportunidade seriam ativos dolarizados, seria você expor a sua carteira ao dólar. Por quê? Porque o dólar hoje ele atinge o seu menor valor nos últimos 12 meses, que é basicamente o tempo que a gente ficou de pandemia. E se você não quis dolarizar sua carteira lá atrás, quando o dólar estava 5,80, o que é compreensível, você pode se expor agora, quando o dólar está 5,5, 5,8. Claro que pode cair para baixo de 5? Pode, mas ninguém sabe. Então não fique tentando cravar o fundo do dólar, fique tentando cravar a mosca, tentando acertar o ponto certinho da mínima, porque a gente nunca sabe se ele pode de 5,8 voltar para 5,80 de novo. O nosso país é um país emergente, tem muita incerteza política, fiscal, ano que vem é ano de eleição, período de eleição, o dólar tem mais volatilidade, tem mais compra de dólares, as pessoas compram mais dólares, isso faz com que o dólar aumente. Então você, nessa janela em que o dólar está se depreciando, ao meu ver, seria um bom momento. Mas claro, isso é a minha opinião. Pode ser que você não queira se expor ao dólar nesse momento, ainda continue achando caro. Pode ser que você não tenha exposição nenhuma e ache barato. Aqui eu só estou dando a minha opinião e só estou trazendo os dados que ocorrem durante o dia a dia. Mas é claro, tudo que eu te mostrei aqui são expectativas do que pode ocorrer, do que provavelmente vai ocorrer de acordo com a Bolsa de Valores. Principalmente lá no mercado externo, nos Estados Unidos, a gente vê uma inflação vindo muito alta. E cada vez mais o Banco Central americano, Fed, ele está sendo empurrado para a parede para aumentar a taxa de juros. E a gente vê quando a taxa de juros americana ela sobe, geralmente a Bolsa corrige, a Bolsa cai. E se tiver uma correção muito forte em paralelo com a inflação que está vindo alta, é óbvio que isso vai respingar nos mercados emergentes, especialmente no Brasil, porque afinal de contas o mercado de capitais americano detém cerca de 50% de todo o volume do mundo inteiro. Então é um mercado que a gente deve se atentar, que a gente deve prestar atenção, porque afinal de contas, o que eu trago aqui no canal é para te munir de fatos e você se tornar um investidor global, um cara que invista em tudo quanto é lugar do mundo, um cara que não se exponha só no Brasil, que não fique só exposto ao real, que consiga analisar os cenários macroeconômicos para se munir de todas as informações possíveis para tomar as melhores decisões. Então você precisa se atentar também ao mercado americano. Já aqui no Brasil, especificamente, a gente tem que lidar com as nossas mazelas. Basicamente, a incerteza política, fiscal, ano que vem ano de eleição. A gente tem, além disso, o risco de desabastecimento elétrico, que aumenta a inflação, que deixa a energia mais cara, que pode também impactar muito negativamente nessa possível retomada da economia, porque afinal de contas, sem energia não tem indústria, não tem produção, sem indústria não tem emprego, se não tem emprego não tem renda, se não tem renda a economia não gira. Temos também a questão da vacina. A vacina não foi efetivamente aplicada, se não munir ainda mais pessoas para fazer a efetiva abertura da economia, se a gente começar a ter de novo uma curva ascendente no caso de óbitos, no caso de contaminação, isso é óbvio que vai impactar na nossa economia real. E isso vai refletir na bolsa, claramente, mais cedo ou mais tarde. Então, por isso, você não deve botar todos os seus ovos numa única cesta. Pode ser que isso tudo se concretize, mas pode ser que não. E a bolsa corrige e você perca dinheiro se você tiver 100% alocado em bolsa. Então, delimite a parcela da sua carteira para cada classe de ativo. Um pouco em fundos imobiliários, um pouco em ações, um pouco no exterior, um pouco em renda fixa, enfim. Delimite o que você se sente confortável para investir, para não acontecer de ter grandes correções e você ficar desesperado.
errado. O intuito aqui é te munir de informações para você ficar o mais tranquilo possível e se tornar um investidor cada vez melhor. E quando você sair desse vídeo aqui, procure pontos, procure vídeos que mostrem opiniões, que mostrem dados diferentes do que eu trouxe aqui. Procure um vídeo que, sei lá, fale que a bolsa está cara, que não esteja barata, para você confrontar os fatos, confrontar os dados e ver o que melhor te atende, o que faz mais sentido para você e faça com que o senso crítico fique cada vez mais aguçado. Sem mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Meu nome é Pedro Mucioli e esse é o Multivalor.